Bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está aqui nos assistindo, não deixa de seguir a TOTS nas redes, acompanhar o podcast e ouvir todos os episódios anteriores que estão em podcast.tots.com. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente traz um episódio bem bacana que é sobre varejo de moda. Esse setor que está sempre acompanhando as tendências do consumidor, que muda muito rápido, então exige do varejista uma resposta muito acelerada, imediata e usa um monte de tecnologia para tentar entender como é que alavanca e cresce esse setor. E para isso eu tenho a honra de receber aqui o José Mauro, que é CIO das lojas Marisa. Muito bem-vindo, José. Um prazer estar aqui com vocês nessa tarde maravilhosa, Gabi, Eloy. Vai ser muito legal ter essa troca de informações sobre varejo, sobre tecnologia, sobre tudo que movimenta o nosso mercado. Muito bom ter você aqui e um prazer também receber mais uma vez o Eloy de Assis, que já é figurinha aqui carimbada no nosso podcast, sempre brilhante. O Eloy é o diretor de varejo e digital da TOTUS e é um prazer ter você aqui mais uma vez, Eloy. Obrigado, Gabi. Um prazer estar aqui com vocês. Sempre muito legal participar do Antes Tech do que nunca. Zé, um prazer estar contigo aqui dividindo a mesa. Acho que a gente vai ter um bate-papo super legal. Não, eu tô bem animada também, porque é isso, né? O varejo, em especial no setor de moda, ele muda muito rápido. São sempre muitas novidades, tendências, muitos fóruns tentando dar conta dessa discussão. Então, trago aqui de começo a provocação para a gente contextualizar, né? Em que momento a gente está nesse processo dessa intersecção da tecnologia, o varejo e a moda. Quem é que começa? Vou dar umas impressões do meu ângulo, mas eu acho que o Zé está muito mais habilitado a falar. Mas quando a gente pensa aqui na intersecção de varejo, tecnologia e moda, a gente está vivendo um momento de transformação interessante de novo, né? A gente vai passando por várias revoluções tecnológicas e essas revoluções vão moldando o comportamento do consumidor. Então a gente já passou longe da fase em que o pessoal tinha resistência, por exemplo, de comprar roupa no online. Então hoje já é uma coisa muito comum, você compra roupa, vai, entrega em casa, você não gostou, manda trocar, devolve, não ficou bom. Agora a gente está indo para uma outra fase onde a gente está usando a própria IA para descobrir o que a gente quer. Então a gente agora está indo além de simplesmente escrever blusa vermelha de manga comprida e você na verdade está dando hiper nível de detalhe. Você manda uma foto de uma coisa que você gostou e você fala, eu queria uma parecida com essa, mas de manga curta, mas eu queria verde em vez de vermelha, com bolinhas, etc e tal, e agora a inteligência artificial ela consegue chegar e achar produto com nível de precisão. Eu quero pagar até tanto, eu quero alguma coisa que seja perto da minha casa, etc. Você vai cada vez mais conversando com a tecnologia e acho que a moda é um dos que mais se beneficia disso porque ela é muito descritiva, ela precisa muito, né, da qualidade da informação. Eu acho que a IA ela vai estar virando um novo aliado do consumidor na busca de produto. O desafio do varejista é acompanhar a velocidade do consumidor. Perfeito. Indo nessa linha, assim, a gente vê que muito do que era antes só SEO, que é o que você falou, eu entrava e digitava o que eu queria, tá se tornando ali numa forma conversacional. Então, agentes entram no cenário hoje, onde eu posso simplesmente falar o meu motivo da compra, e não mais a cor, o desejo, ou o que exatamente eu quero de peso, medida, nada disso. Ele já conhece o meu perfil, então eu posso falar, pô, tem um casamento do meu irmão, é verdade, tá em agosto, eu quero pra uma praia, eu quero numa cor cru, só. E vai chegar na porta da minha casa o meu produto, já no meu desejo, na minha relevância, em tudo que eu já setei anteriormente na minha tecnologia. E assim, parece um bicho de sete cabeças, parece alguma coisa muito complexa, mas não é. É algo que a gente está construindo ali numa transformação digital nova, assim como o Eloy falou. A gente já passou lá atrás daquele benefício de ter dado o caminho de transporte não é mais um empecilho, não é mais um problema para a gente no varejo, a logística já chega no ponta a ponta, a gente já tem controles efetivos de tamanho, desejo de vocês, perfis, cores e tudo mais. Agora isso tudo vai ser sincronizado para que a gente possa, de uma vez por todas, servir a todo mundo com maior velocidade, com muito mais assertividade e com preços legais, né? Afinal, a gente está num varejo que a gente acerta no preço, ok? É isso mesmo. Não, e é muito curioso, né, o quão rápido foi isso. Eu agora acabei de voltar de um mês de férias, que eu fui para o Japão, que era um lugar longe, que ia passar por vários climas, e eu consegui Fantástico, legal fazer uma demais. mala pequena, colocando tudo no chat GPT ali, assim, Perfeito. eu preciso levar esse casaco porque esse é o de ultra inverno, eu vou passar por isso. Tinham algumas peças que tinham que estar,
E aí, de repente, assim, que coisas eu preciso, então, para complementar, para já fazer uma paleta de cores aqui que Exato, faça Uhum. exato. sentido, e de repente você reduz. Eu tinha um monte de coisa que eu tinha pensado em levar, que daí eu tirava foto e ele falava: "Não, olha, tudo isso aqui você não tem com o que combinar, você vai comprar um excesso de peças, nã e pensa que você vai viajar daqui para lá". Então você consegue criar, né, e aí foi isso, daí eu acabei comprando alguns acessórios, "Ó, se você comprar um cachecol dessa cor, você evita levar 3 porque isso vai daqui, daqui, daqui". Então, Legal. assim, só exemplificando que eu Perfeito Sim, nunca exemplo. tinha feito sim. uma viagem assim antes, e eu, né, assim, há um ano E atrás você isso não viajava estava numa boa, ali. né? É, e isso vai mudando como o consumidor vai Sim, achando sim. coisas, e vai criando desejos, e vai se conectando, e aí fico pensando como fazer isso na prática, a hora que você pega um tamanho de uma rede, né, com o histórico, e a memória afetiva, inclusive, que a gente tem dessa Totalmente. marca maravilhosa. Uhum. Como é que a gente faz, como é que vocês fazem ali para conseguir essa transformação, que eu imagino que não seja nada fácil, né? É um processo onde a gente vai fazendo uma monitoria e uma relevância de como se fosse uma caixinha de Legos ou um processo onde a gente vai crescendo a tecnologia em prol do negócio para que o negócio tenha data-driven, informações ricas, formas de chegar até o nosso cliente para que ele consiga, sim, ser atendido. Então, exemplo, você fez a mala muito melhor. A gente consegue hoje, todo mundo tem um personal stylist? Não, todo mundo vai ter ali uma paleta de cor, vai ter uma atratividade, sabe a sua cor favorita, sabe a sua cor que combina com pele, com não? Não. Mas talvez a gente, numa interface de um e-commerce, com uma IA, consegue assessorar, acionar as pessoas certas e o robô certo que dê esse suporte, você compre melhor, você se sinta melhor. Então, se a gente está ali para fazer com que a mulher brasileira se sinta melhor, seja bem atendida, então que ela seja bem atendida em tudo, que ela tenha a melhor informação para comprar. E a maior segurança de o que combina ou não combina com ela. Exato. Eu acho que o grande segredo das empresas que estão conseguindo fazer isso e dando certo, como é o caso da Marisa, é ter um controle e um entendimento muito profundo dos seus dados, né. A IA, ela é tão boa quanto os dados que entram nela, né. Então ela se a IA é um motor novo que está dirigindo o mundo no geral, o combustível que vai nesse motor é o dado que ela é alimentado, que pode ser batizado e aí de repente o motor não funciona direito, ou pode ser Perfeito, um dado de boa qualidade, perfeito. né. Eu É acho uma que esse discussão ampla agora no mercado, assim, a gente tem falado disso, né. A gente costuma falar garbage in, garbage out, que então é lixo entra, lixo sai, mas é bem o que o Eloy traduziu aqui pra gente. Se o meu dado não tá tratado, não tá governado, se eu não tenho segurança, garantia de que ele tá, dominado, como é que eu vou usá-lo? Como é que eu vou pôr a favor do meu negócio ou a favor da minha cliente? Então, isso é muito importante pra gente. sim, porque a gente está falando de uma descoberta que é largamente baseada em dados, né. Você tá falando Exato, quanto mais dado você tem, mais você vai habilitar agora essas interfaces conversacionais a entender e traduzir o que é a intenção do seu cliente para o que é o seu produto na ponta. Se você não tem um claro mapeamento desse dado lá na ponta, se não tem um claro entendimento, se não está bem estruturado, se não está deixando disponível para a IA poder acessar, na prática o teu consumidor está dizendo para você: "Eu quero, essa roupa para essa situação, para esse momento, etc, etc e tal". Do outro lado, a IA tá chegando e ela talvez não mapeie para o produto da Marisa, vai mapear do concorrente, Claro. porque ele se estruturou melhor na parte de dados. Então, você vê como às vezes uma coisa que parece, você fala: "Ah, até então", e eu sempre brinco com esse conceito de que a gente no varejo sempre tinha o costume de cuidar dos ativos, né. sim, Então se a gente bota perfeito. placa a gente bota plaquinha de De ativo, tudo que é ativo em coisa, né. tudo. Tem plaquinha de ativo na mesa, tem plaquinha de ativo na prateleira, etc e tal. Agora o maior ativo digital que toda empresa tem, que são os dados, o pessoal não tem plaquinha, o pessoal não sabe onde é que o dado tá, não sabe o que que ele, para que que ele serve, como é que ele tá organizado. Ninguém botou uma plaquinha para identificar: "Ah, esse dado é para isso, esse dado é para aquilo". Ninguém fez isso. Então, as empresas que estão fazendo, estão saindo na frente, porque elas estão conseguindo alimentar, esse motor novo da IA com combustível de riquíssima qualidade, que vai fazer ele ir muito mais longe. Esse para mim tem sido o truque das empresas que estão conseguindo sair do outro lado. Indo nessa linha e respondendo a sua primeira provocação, lá de trás do começo da nossa conversa, como é que a gente está se estruturando nessa transformação? Então, a Marisa, a gente criou um Data Village, que aí é uma sopa de letrinha, mas a gente traduz aqui, dado todo o público que pode estar entrando no fórum. A gente faz ali uma modelagem onde eu entendo o negócio, traduzo o data-driven, então traduzo toda a informação do dado que é sujo ou limpo, e faço toda uma modelagem para que isso seja entregue na ponta limpo. E aí, nessa limpeza, nessa orquestração, a gente consegue ter maior potência, maior assertividade, melhorar a preditividade, acertar o perfil de cada um para que a gente possa, de verdade, atender. É isso. Não, e
É curioso, né, porque a Marisa ela sempre teve esse lugar Sim, especial, né? inovador, né, e esse lugar de antever um pouco, né, a coisa do crediário lá atrás, a coisa de ter Verdade. Sim, um espaço físico sim, muito acolhedor e que as pessoas gostavam disso, digo décadas passadas, muito. É isso assim. mesmo. Eu acho que esse entendimento do que o consumidor da ponta e tentar entregar, né, a revolução que foi feita no cartão na época do crediário e um modelo que, né, Exato. super, que ficou muito popular e muito brasileiro, assim, antevê eu acho que um lugar de uma cultura, né, e aí te Exato. pergunto, assim, você acha que o que permite vocês estarem conseguindo fazer isso hoje, que lógico, do ponto de vista técnico, tem a ver com a limpeza dos dados, com tudo que Sim. você acabou de explicar, mas tem uma cultura que alicerça isso. Como que você vê essa relação e que cultura é essa? Pensando aqui que nos nossos ouvintes, tem gente das mais variados tipos de organizações e estruturas pequenas, enormes, de todos os tipos. O que que você acha que define uma cultura que permite esse tipo de coisa existir, sabe? Acho que esse é o grande elo entre tecnologia e negócio de fato, tá? Porque a gente na tecnologia sempre teve uma cultura orientada a driven, a dados, a que a gente consiga provar ou que a gente consiga se sustentar com contrafato num argumento. Então a gente sempre teve isso. E existe o outro lado, né? O negócio ele sempre foi muito dinâmico. O negócio foi sempre orientado. Eu não preciso lembrar da frase do nosso slogan, que é o de mulher para mulher. E a gente não usa mais tão fortemente, até porque a gente amplia um perfil maior hoje. Então a gente também atende homens. Eu atendo homem que compra para mulher. Eu atendo homens que compram para crianças. Eu atendo essencialmente a mulher brasileira, que ela tem lá uma compra única e consegue encontrar o todo. Mas esse dinamismo do negócio, quando é encontrado com o dinamismo de uma tecnologia, com o dinamismo de que a gente está orientando a empresa para onde ela tem que ir, a gente ganha velocidade, a gente consegue chegar mais rápido no destino. Então é muito nesta cultura que a gente está trabalhando hoje. Então foi feito ali um turnaround, a gente voltou passos atrás para voltar a atender a nossa mulher brasileira. Então ter linhas de produtos efetivamente para todo mundo, para todo tipo de público, sapato, bolsas, lingeries, popular, GG, infantil, e mulher, e aí assim a gente tá voltando a atender todo mundo. Então é muito importante a gente lembrar disso, que o dinamismo das duas pontas é que faz a cultura chegar lá. Ah, muito legal. E o papel da loja física, assim, como é que vocês, né, essa é sempre uma pergunta a ser feita, né, de essa conexão entre todos esses canais, o digital e o espaço físico. Como é que vocês dividem as coisas ou qual é esse lugar que esse ponto de encontro habita hoje nessa estratégia? É bastante interessante que a gente viu recentemente, assim, muitos pós-NRF ou NRF, ou muitas pessoas assentando esse tipo de tema, né? A gente percebe que foi um desafio muito amplo há um tempo atrás, a gente criar ambientes que sejam acolhedores, criar ambientes que atendam às necessidades não só da compra. Então, tem muita gente que fala isso, né? Assim, na Tiffany lá é o sofá, em alguma outra loja X é a massagem, na Target é o ambiente. Então, o ambiente ficou lindo, maravilhoso, aquela coisa de tudo é experimentação. Qual é o nosso? Então, a gente também está encontrando o nosso. Então, talvez a gente vá ver coisas como não é uma Marisa só em um único setor e a gente vai pôr tudo num único bloco. Pode ser que a Marisa aqui do Sudeste seja o sofá. Pode ser que a Marisa ali do Norte, Nordeste seja, na verdade, um auxílio à maquiagem, um estúdio, uma forma de ela também replicar a informação do que ela está recebendo de moda para as demais pessoas da comunidade dela. Então, a gente também vai ter que encontrar. Mas tirou somente o foco da Marisa, quando você fala de loja, é onde tudo se realiza. É onde o varejo de verdade acontece. É onde a gente traduz todos os esforços da empresa para chegar até o ponto da venda. Então, ali naquele momento onde a gente tem a experiência, gera o setor emocional do nosso cliente, e aí é que a experiência acontece e, de fato, a gente consegue atender com muito carinho, paixão, emoção e conhecimento do cliente. Então, ali é o momento certo de a gente estar relacionando. É Tá? Então, engraçado, ela não né? vai mudar. Eu acho É. que, desculpa te Não, cortar, imagina, não, eu tô é- te cortando. não vai mudar. Não é um setor que mude em tão pouco tempo. A loja é onde é o meu hub. A loja é onde eu conheço onde estão minhas peças. A loja é a maior proximidade que eu tenho. Eu posso entregar por e-commerce? Posso. É com a maior proximidade? Hoje não. Então eu posso pôr em algum ship from store? Posso. Posso pôr um vitrine infinito para você? Posso pôr tudo. Só que a loja ainda é onde realiza
o lado mais emocional e a maior conexão com o meu cliente. Então eu preciso sempre blindar, ter um ótimo atendimento, fazer com que a nossa experiência seja única, seja assim, aquela coisa maravilhosa, para a gente poder voltar a ter muito mais emoção com aquele cliente, com aquela cliente. Eu acho fantástica a tua resposta, porque ela é a resposta cabal para aquele pessoal que falava alguns anos atrás que a loja física ia morrer e que ela não ia ter mais serventia, né? E no Concordo. fim das contas, a gente vem ouvindo evento atrás de evento, NRF atrás de NRF, tendência atrás de tendência, que está dizendo não, muito pelo contrário. Ela é uma parte essencial da experiência do varejo, porque o varejo não é só comprar produto e receber produto. Ele é A experiência, troca ele da é contato experiência. humano, ele é relacionamento, né? E eu sinto que no caso da Marisa, eles têm uma vantagem competitiva desleal, porque eles já entenderam isso há 30, 40 anos atrás, Exato, quando o fundador da Marisa foi lá e falou: não, mas a gente vai ter uma loja diferente, a gente vai ter uma loja de experiência, de relacionamento, que a pessoa se sente bem aqui dentro, etc e tal. E aí, há uns 10 anos atrás, a pessoa falou: olha, talvez a gente devesse fazer isso no varejo de loja física. Vocês já estavam e já fazendo há tinha. muito tempo, né? Então, para vocês está fácil falar com esse lugar de propriedade, porque efetivamente é o que vocês vivem no dia a dia. Exato, legal. É bem isso. Não, e tem agora as pesquisas saindo, né, que geração Z, a galera mais nova tem preferências, né, por espaço físico, por shopping, Exato, contradizendo tudo que a gente poderia imaginar, né, da geração exato. mais nova ser tecnológica, mas não, aí você vai para o antitech que é ir ao shopping. Então, assim, a gente nunca sabe, né, onde a coisa vai dar, e que bom ver esses espaços se reinventando, mas fico imaginando o desafio, e aí te pergunto, assim, para você compartilhar um pouco com a gente, onde mora a principal dificuldade de tudo isso, né, porque obviamente, falar assim fica parecendo fácil, mas a gente sabe que a vida do varejista e da pessoa que trabalha com tecnologia, do gestor, é uma dificuldade enorme de juntar as pontas todas, né, porque a loja vai para um lado e aí o outro canal tá para outro, não necessariamente essa integração acontece, tão suave assim. Então o que que você tem aí para compartilhar nesse lugar? Bacana. Eu estava conversando com um amigo recente e a gente falou disso, assim, ó, toda empresa a gente tem que olhar ela no detalhe, mas o varejo ela tem um processo que é super detalhe e ela é distribuída. Então, assim, imagina que eu tenho mais de 200 lojas, eu estou em todos os estados da federação, estou inclusive no Distrito Federal. Então, assim, eu tenho detalhes demais. E a execução é o maior desafio. Então, a execução do detalhe, do mesmo formato, então, recentemente a gente também fez isso, tá? Fez um roll-up, um review de toda a nossa cultura, toda a nossa estratégia, um cascateamento em 100% das lojas. Todos os gestores, primeiro nível, ou todos os diretores foram até as lojas presencialmente, fazer este repasse, estar perto, porque é importante. Assim, o que que a gente talvez às vezes esqueça? Somos humanos. A relação pode ser muito potencializada com e-commerce, com digital, com IA, com interface, com tecnologia. Mas ainda assim somos humanos. Então a gente foi até o nosso maior lado humano, as lojas, que elas são brilhantes, tá? As pessoas que estão em loja são. Eu sou extremamente até envergonhado. Não parece, mas eu sou. Eu sou um cara acanhado, mas a loja, a pessoa é brilhante. Eles sabem atender, eles sabem ser perceptivos, eles sabem acolher, eles sabem afagar, eles sabem chegar perto do nosso público. Eles sabem o momento certo. Então, ali é onde tudo acontece, sim. E com eles é onde tudo acontece. Então a gente foi muni-los de tudo isso. Esse desafio a gente está desbloqueando desta forma. Eu acho que é um bom caminho, é um caminho ideal, é um caminho que a gente acredita muito, porque é uma forma onde a gente consegue descer até o menor nível possível, chão da loja, que é o que a gente chama, né, por origem, que é onde a gente faz a coisa acontecer. E é lá que a estratégia vai ser tangibilizada, executada e realizada. Então foi assim que a gente criou uma maneira de aceitar esse desafio e cuidar dele. Eu concordo, eu acho que realmente quando você para olhar, a grande maioria dos varejistas, Gabi, o que eles têm tido de dificuldade é em fazer a estratégia virar execução, né? Que acho que é o excelente ponto que o Zé está colocando aqui. E ela morre nas pessoas. Ela morre no pessoal da ponta. Ela morre no vendedor, na hora que ele vai receber você bem ou mal na loja, que ele vai saber falar do produto que você quer e não tentar empurrar uma coisa que você não quer, né? Que o pessoal da logística que vai entregar na tua casa o produto que você comprou no e-commerce e vai garantir a entrega no prazo e que vai tomar cuidado para o teu pacote não chegar amassado, entendeu? Então, é disso quando a gente tá falando de detalhe que o varejo vive ou morre. Vive ou morre pelos pequenos detalhezinhos que você fala, nossa, mas chegou todo batido o meu pacote, não vou mais comprar nessa loja. Às vezes a pessoa deixa de voltar na Exato, loja porque o exato. pacote chegou amassado, né? É o nível de detalhe que tem que cuidar. E aí isso passou pela mão de 5, 6 pessoas diferentes
Porque imagina o nível de cuidado que você tem que ter de treinamento, de educação, de formação, habilitar com sistemas para ele poder tomar decisão rápida e mexer rápido com as coisas. Porque senão fica aquele negócio de passar o WhatsApp para cá e mensagem para lá de tal, e de repente o pacote tem que chegar em 24 horas, não chega, chega em 72, chega em uma semana. Né? A gente já viveu o tempo que e-commerce, a gente falava em até 5 dias. Hoje em dia, se fala 12 horas, você já tá ficando incomodado. Fala, não, como assim não vai chegar de manhã? Né? Verdade. Eu tô comprando hoje à noite, amanhã tem que estar em casa, né? Então, a gente está vivendo um mundo em que a tecnologia e o ser humano, e acho que isso bate muito com o que a gente vive falando da importância da IA e do IH, a inteligência artificial Exato. com a inteligência humana. Né? Quer dizer, quando você combina esses dois, tem um poder fantástico, mas não adianta, não é só a tecnologia que resolve a equação, assim como hoje, pela escala, pela demanda do consumidor, etc., também não é só o ser humano que resolve a equação. Perfeito. Mas sem os dois funcionando muito bem, você vai entregar uma experiência quebrada, fracionada, que não efetivamente atende o desejo do consumidor. Não, e esse é um ponto super relevante, porque também entra nesse lugar, né? Como fazer esse treinamento, porque parece também simples, mas você fala, você põe os dois Tudo menos precisam simples. interagir. Então, assim, como que se faz, ou que dicas a gente pode dar, ou que você tem aí da sua experiência, o que você também tem visto, para promover esse treinamento em escala nos mais diversos níveis, porque vai, nesse caso aqui, do vendedor da ponta até a alta liderança. Como é que você faz para promover essa relação tão benéfica e sonhada de, humanos e máquinas, de uma maneira que de fato seja construtiva, porque é muito complexo, né, no fim do dia. Vou começar por aqui, mas, de novo, nada como a voz de quem está fazendo isso na prática, na ponta. Mas, assim, eu acho que tem alguns elementos para essa questão. Hoje em dia, o que a gente tem usado bastante, muitas das nossas soluções têm nessa direção, é em trabalhar diferentes modos de aprendizagem. Pessoas diferentes aprendem de formas diferentes. Tá? Então, é um dos truques, por assim dizer, que eu pudesse falar, de ajudar o pessoal a absorver, é você não tentar fazer com que o ensinamento siga um único formato. Ah, vai tudo ser em aulinha presencial, ou vai tudo ser de forma online com um professor, etc, etc e tal. Mas e aquela pessoa que aprende no próprio ritmo, que ela tiver vários vídeos que ela possa consumir, vídeos menores, tem gente que aprende com vídeo, tem gente que aprende com texto, etc e tal. Então, o que eu tenho visto de boas práticas no mercado, quando dá mais certo, é quando o pessoal entende que a gente tem que respeitar a individualidade de cada um. E a individualidade das Exato. pessoas, elas Perfeito. exigem realmente formas diferentes de você fazer com que aquele conhecimento chegue na ponta. Então, acho que esse tem sido uma das principais estratégias que eu tenho visto o varejo usar no geral. Perfeito, perfeito. Acho que é uma aula tá do seu lado aqui, porque ele traduziu o que tá assim no nosso DNA de treinamento, no nosso DNA de busca. Porque quando ele diz assim, ó, nem todo mundo aprende igual, é justamente isso que a gente percebeu. Por isso que a gente foi para aquela catedrático de pílulas de conhecimento. Então você vai para pílulas de conhecimento em texto, pílulas de conhecimento em endomarketing, pílulas de conhecimento em vídeos, em aula vídeos, né, videoaulas, pílulas de conhecimento em até FAQs, ou seja, em testes também. Então, pô, como que eu apuro se você pegou aquele conteúdo ou não? Então eu vou lá, faço você fazer aquele questionáriozinho no final, falar, ó, quanto você absorveu? Isso tudo vai virar dado, vai virar TI de novo, Volta pro dado. pra gente poder Continuar munir melhorando. novamente e fazer o PDCA, fazer a melhoria. É isso aí. Falar, ó, foi absorvido, em quanto? Em 60% da escala. Pô, mas faltou o quê? Cara, a gente consegue ver aqui que X% das pessoas conseguem absorver mais em vídeo ou menos em um tipo de canal, mais em outro, e aí a gente vai melhorando, ampliando canais diferentes. É perfeito, assim, a colocação dele tá Não, em linha do que a gente E o Mauro usa. complementou perfeitamente também, porque assim, não adianta nada você fazer isso tudo e você não medir. Claro. Então ele tá colocando um ponto super chave, que é você tem que saber o que você está medindo, que tipo de coisa você está medindo. Exato. Vão medir número de horas de conteúdo, não é isso que você está querendo medir. É. Você quer medir a efetividade do aprendizado. E melhorou qual o indicador do negócio? O produto está chegando com melhor qualidade, a satisfação do consumidor está aumentando. Se o Quer dizer, NPS desceu, alguma coisa que você queria atacar aconteceu de para verdade. que você fez o treinamento? Para que você fez a formação? Né? Qual que é o teu objetivo de largada? Então a medição também correta é tão essencial quanto a forma como você vai passar esse conhecimento. Que é a mesma coisa, na verdade, para toda a estratégia de transformação digital, né? Assim, Sim, você está sim. fazendo isso para quê, né? Sem dúvida Então, assim, nenhuma. qual é o indicador de negócio? Qual é a pergunta que você está tentando responder? Que acho que Exato, esse é o exato. resumo de quase todas as conversas que a gente tem aqui, que é, se 100%. você não partir de uma pergunta de negócio que você quer responder, você quer o quê? Aumentar a venda, sei lá, qual é o índice Qual ali, indicador eu quero qual é o mudar? indicador, você fica ali andando de um lado para o outro, colocando software, só fingindo que está chegando em algum lugar, né? É E isso mesmo. é Vira o meme difícil atual, você né? saber qual é a pergunta que você busca, porque são muitas ao mesmo tempo, não tem uma, nem Exato, tem duas. exato. Então, como que você divide isso? É bem é robusto e tudo isso muito rápido, né? Que essa é a grande Exato. questão.
Se você não faz isso, vira o meme atual da IA, né? Assim, todo mundo já viu esse meme, que queremos IA, mas pra quê? Porque queremos. Então é um pouco disso, assim, é aquela coisa, tá, você tá treinando, mas pra quê? Entendeu? Então o RH também entrou numa linha, a empresa, o board, toda a direção, todo mundo entrou numa linha de entender os motivos antes deles começarem. Então, pelo menos na Marisa a gente deu um passo atrás ali, fez todo um planejamento estratégico, então colou novamente a estratégia do que a gente quer chegar, de o que a gente quer atender, de qual forma a gente quer ser reconhecido, para daí a gente ter uma rampa de treinamento, cascateamento, cultura, estratégia, ações, para a gente poder medir. Então é bem interessante isso aí. E acho que um outro lado desse aspecto, Gabi, que vale a pena mencionar, é o quanto que você precisa começar a trabalhar realmente a consciência do teu time, da tua equipe, de que o mundo hoje é outro fundamentalmente. Perfeito. Né? O pessoal, às vezes eles entram para trabalhar num varejo com o mindset de não, eu estou trabalhando numa loja, meu trabalho é atender as pessoas que entram pela porta, vender o produto e a pessoa vai embora. Mas eu diria que um dos grandes desafios é você fazer o cara ter um olhar muito empático pro que ele consegue olhar se ele olhar no espelho. Ou seja, todo mundo é consumidor de varejo. Todo claro. mundo é Uhum, consumidor. uhum. E você olha no espelho e você se vê uma consumidora de varejo que só vai em loja física? Absolutamente que não. Claro. Você é uma consumidora de varejo que agora está pesquisando na IA? Provavelmente sim. Em vez de estar pesquisando só no Google e tentando usar frasezinhas meio travadinhas de blusa vermelha, manga longa, a gente escrevia desse jeito. Agora você escreve eu quero, bababá, bababá, você faz parágrafo, você não faz mais 4 palavrinhas-chave. Então, você tem que ensinar o time a olhar no próprio espelho e falar como é que você consome no varejo. Pensa que o teu consumidor que está entrando na loja, ele vai consumir agora usando o digital. Então, você tem que abrir a cabeça e falar, esse monte de ferramenta, eu tenho que me apropriar deles. Eu tenho que pegar e falar, não, beleza, então eu como vendedor, eu como estoquista, eu como gerente de loja, etc, eu venho me apropriar dessas ferramentas. Então, acho que tem esse lado também do educacional para a transformação digital, que é você fazer a pessoa abrir a cabeça e falar, o mundo já não é mais físico já faz um tempo. Ele minimamente é híbrido, né? Alguns acharam que um dia ia virar totalmente digital e ia ser o metaverso, mas a gente já viu que isso não deu certo. Não deu muito certo. Não deu muito certo, mas híbrido com certeza o mundo virou, e no consumo essencialmente. Então não dá pra gente educar o time com um mindset de físico e não dá pra gente achar que o time vai entender como atender bem o consumidor se eles for com uma cabeça de físico. Não, isso é legal porque você consegue daí estimular o vendedor da ponta a dar as próprias ideias, né, porque é Exato. isso, na hora do almoço ali de domingo tá todo mundo conversando sobre a blusinha que comprou, o cinto, coisa. Então a gente fala assim, varejo de moda parece uma coisa muito distante, mas no fim do dia é Todo mundo a vive no blusinha dia que a você dia. É compra, o dia a dia de entendeu? todo mundo. É o dia a dia de todo mundo, né, e que faz parte ao longo do dia passar isso pela sua vida muitas vezes, seja como um desejo, seja como uma inspiração, ou seja efetivando uma compra mesmo, né, que seja trocando, são muitas as camadas. Exato. Então fico pensando que isso traz a oportunidade nesse setor de coletar os sonhos mesmo das pessoas que Sim. são tanto os clientes como as pessoas que trabalham ali. Como é que vocês fazem, para trazer mesmo esse feedback, esse olhar, esses desejos que vocês vão mapeando e que passam ali pelas lojas para toda essa estrutura? É bem interessante entender que, assim, uma indústria da moda, ela tem toda uma segmentação, tem todos uns desejos criados e também tem os desejos que acontecem na base mesmo, que é o como eles são utilizados. Então, muitas vezes você vê isso aí. Grandes marcas, grandes players criam coisas, mas que não viram prática. E, ao mesmo tempo, a gente tem ali dentro de um próprio bloco de desenvolvimento, tem muitas pessoas de moda, de VM, de collection, de estruturação de produto, de design, de tudo. Então, começa por ali, sim e não. Pode começar por onde? Pela tendência também. Então, tem lá as tendências que a gente pode coletar no mercado com tecnologia, com dado, com todas as pesquisas de cliente. Mas tem os dois pontos. Pode começar na coleção que é criada por nós, por tendências mundiais ou por tendências nacionais, como pode começar pelo dado que está ali na ponta, pelo desejo expresso mesmo. Então, Instagram, TikTok, Facebook, qualquer outra ferramenta aí que exista ainda mais de comunicação, de mídia social, assim como tem tendências que nascem ainda do físico totalmente, né? Que TV, jornal, revista, novela, filme ou etc. Isso tudo é compilado e tem uma área lá dentro que faz uso disso, consegue colocar coleções para frente que atendam e traduzam o dado, o desejo, a tendência,
e a moda por si só. É muito legal, assim. É legal. É quase um porta do filme dos monstros que você entra. Tem lá uma série de itens lá dentro, que é o Line, é a descoberta, é o melhores e piores, é o práticas, são as viagens, sabe? Porque muitas das pessoas lá dentro, para quem não conhece, você tem que viajar, tem que acompanhar algum tipo de tendência fora daqui, tem que viajar até nacionalmente também para conseguir colar uma coisa a outra. Mas é bem interessante, isso é particularidade física mesmo do negócio. É um Então, trabalho de criação, de né? criação, É é muito total, interessante cara, isso. total. Total, é bem legal. Isso acontece ali, não é TI, mas antes tech do que nunca, a gente participa, cedendo dado, cedendo sistema, cedendo apoio, segmentação para que eles tenham controles, e todo caso acontece ali dentro como Legal, negócio, como criação. legal. É bem bacana. E o quanto que daí isso daí consegue se vinculando e com tecnologias, os processos, como é que fica esse lugar da personalização, né, que muitas vezes quando a gente fala, na transformação digital do varejo, aponta-se para esse lugar. Quanto que vocês apostam nisso, assim, que de fato esse é o lugar? Eu vou começar aqui, mas acredito que sim, esse é o lugar. Eu acho que quando você pensa no. Você consegue agora fazer uma coisa hiper personalizada e em escala com a inteligência artificial. Então é um lugar que a gente tinha muita vontade, mas muita dificuldade. Então sempre se falou muito de você personalizar, né? E de novo, personalizar não quer dizer só no ambiente digital. Você pode personalizar no ambiente físico. Você precisa preparar o teu vendedor de loja, teu atendente, etc., e dar a ferramenta para ele poder trabalhar de forma personalizada. Mas cada vez mais você consegue, de novo, dados, começa a brincadeira nos dados, mas uma vez que você tem os dados, você consegue sim hiper personalizar a experiência e fazê-lo em escala. Você pega uma rede como a Marisa, que tem mais de 200 lojas, né? Ou seja, são milhares, dezenas de milhares de consumidores passando lá todos os meses, todos os dias, etc. Como é que você consegue fazer com que o atendimento de cada um deles, isso passando no físico e no digital, o Perfeito. atendimento de cada um deles seja hiper personalizado, ou seja, que eu entendo o que você quer, o seu desejo e eu ofereço aquilo que você consegue. A IA, ela consegue fazer uma coisa que a gente, como humano, tem muita dificuldade de fazer, que é processar altíssimas quantidades de dados e enxergar padrões, né? A gente não é tão bom de visualizar padrões. A IA, ela é desenhada sobre esse conceito fundamental. Então, ela não é que ela tem certeza que você vai gostar da blusa XYZ, mas ela sabe que tem uma alta probabilidade de você gostar da blusa XYZ, porque ela conhece teu perfil, sabe quem você é, né? Faixa de idade, família, poder aquisitivo, etc. Ela vai juntando uma série de elementos, teu histórico de compras Exato, passados, exato. né? Vai juntando isso tudo, ela fala, poxa, então tem uma chance muito alta de que isso e aquilo a Gabi possa gostar. Ela vai fazer como isso? Vai te oferecer, ou ela vai jogar no aplicativo do vendedor, falar, olha, vendedor, essa cliente tem esse potencial, não deixa de oferecer isso aqui. E aí o vendedor consegue ser hiper personalizado Ah. mesmo sem ele te conhecer. Ele nunca te viu e ainda ele consegue te hiper personalizar. E se você passar no ambiente digital, a mesma coisa, o mesmo motor vai estar navegando e falando, essa aqui é a Gabi, peraí. Gabi, ó, vai colocar na tua cara, na página do site, ao invés de destacar uma peça X, vai destacar uma peça Y e você vai ter uma página do site hiper personalizada que para você fala, o site é assim, se for outra pessoa entrando, o site é assado. E o site e vai mudando. Assim Exato, como o atendimento do vendedor vai mudando de acordo com quem conversar com ele. exato. É um pouco do que a gente sempre fala aí de omnicalidade. Então, necessariamente, a gente já passou pela transformação digital. Óbvio, tem empresas menores, maiores, mais bem Mais posicionadas, atrasados, mais mais adiantados. atrasadas, mais adiantadas. Mas se a gente falasse uma jornada como um todo, é bem o que o Eloy falou aqui. Na omnicalidade, eu consigo te enxergar como um todo. Então, independente se você está na loja, se você falou comigo num ponto de saque, se você falou comigo e o CRM tracionou você, se você entrou no meu funil, se você está no digital, no e-commerce, no WhatsApp, em qualquer outro canal, a ideia de eu te conhecer como um dado é importante. Porque eu tenho que saber sua cor predileta, seus desejos, seu última compra, exatamente, não vou repetir tudo que ele já falou, que é exatamente isso. Novamente, é quase uma aula porque a gente tá aqui tech falando do negócio. Mas isso é a omnicalidade, é a gente poder te enxergar em qualquer canal. Então, isso já veio lá de trás, a gente já não tá mais surfando a montagem desse ambiente, a gente já tá agora surfando a ida desse ambiente para uma IA. Então a IA vai virar e vai trazer proveito maior, mais aceleração desse tipo de dado. Não, e talvez eu acho que colocar isso na prática, né, porque essa Sim, conversa ela tá aí há sim, muito sim, tempo, mas no fundo com uma entrega muito ruim, né, você pegar as sim. tecnologias aí dos últimos anos, você pegar 10 anos atrás que a gente já falava sobre isso,
Mas era isso, aí no fundo você pesquisava lá que você queria comprar um vestido de festa, você comprava e depois você ficava recebendo de tudo que você assinava vestidos de festa. Você fala: "Mas Sim. essa é a última coisa que eu vou comprar, porque foi o que eu acabei de Acabei de comprar". comprar, é Eu a Exato. não famosa compro história. toda Eu não hora. compro toda É hora a o mesma famoso, coisa. porque você pesquisou e você falou: "Gente, que inferno, agora eu não posso entrar". Eu acho que agora a gente está começando a ver uma resposta que começa a chegar mais próximo desse lugar, né, então Perfeito. talvez é a gente de fato conseguir isso, que é falar: "Bom, então se foi vestido de festa", sei lá o que que é, mas não Uhum. é Mas vai ter que ter uma predição pra entender, logo após a festa, o que normalmente Sim. um ser humano do seu opção sexual, do seu sexo, da sua idade, da sua cor predileta, do seu cabelo, da sua vestimenta anterior, da sua compra, o que você faria? Sim. É sobre isso, exato. ele vai moer uma quantidade muito grande de dados para que fala assim: "Ó, a oferta ideal, preditiva, seria uma, 2 ou 3 opções". E você falou certinho, Gabi, quer dizer, esse problema e essa discussão a gente já tem há 10 anos, mas o que está acontecendo realmente é que a tecnologia evoluiu. Exato, Hoje a IA, ela consegue mastigar uma quantidade de dados e dar retornos numa velocidade como ela não fazia antigamente. Porque teve um monte de evoluções dos modelos de IA. IA não é uma coisa que inventaram há 3 anos atrás com o ChatGPT. Claro. IA é uma coisa que existe há 20 anos, desde que a exato. primeira vez que alguém entrou numa página de e-commerce e aparecia, pessoas que compraram isso também compraram aquilo. IA é isso. Né, fundamentalmente ela é isso, achando probabilidade. Só que a quantidade de dado que ela consegue mastigar, a velocidade com que ela consegue te devolver uma resposta hoje, né, tá em outro nível de magnitude. E isso permite você fazer mais correlações, você analisar com mais inteligência, ela analisar padrões que ela não analisava antigamente e eventualmente ser bem mais assertivo. Então acho que a gente está chegando num mundo em que esse nível de recomendação está tendo um nível de assertividade muito maior e eu acho que tem um ponto importante que acaba entrando nessa discussão, que é com confidencialidade de dados. Exato. Né? Esse território que a gente está falando é um território, a gente fala dado é importante, etc., mas a gente começou a entrar numa seara de dados pessoais aqui. E aí, quando a gente entra na Claro. seara de dados pessoais, vem as preocupações de, putz, mas quanto sabem de mim, quanto não sabem, etc. Hoje em dia, até por causa de leis como a LGPD, o quanto que você queira que seja sabido. Né? Claro. Se a gente te entregar um benefício, talvez você queira se identificar, então por isso que você vai ver um Exato. monte de programas de fidelidade pipocando para tudo que é lado, e falando, não, me dá teu CPF, etc. Então, em última análise, eles estão querendo chegar mais perto de quem você é para fazer digamos, Seu os tracking, chutes né? menos genéricos e os chutes mais assertivos. Mas sempre existe um cuidado muito grande que se você usar boa tecnologia, se você usar boa governança de dados, empresas sérias, eles estão trabalhando no sentido de eventualmente não precisar saber exatamente quem você é, mas entender que perfil, grupo, o que a gente chama de cohort, né, que é o nome Exato, técnico para isso, exato. que você pertence, para garantir que eu estou tentando chegar o mais perto de ser assertivo. Talvez eu não seja assertivo ao nível de falar, não posso olhar o teu histórico de compra individual. Talvez você Claro. não queira que eu saiba disso e a gente vai ter que respeitar. E Tudo para que é isso serve dado a lei. Exato, sensível, exato. você Exatamente. Mas talvez você queira. Fala, não, pode saber meu histórico, não tem problema, não me incomodo. Mas não quero entrar com não quero entrar com dados muito sensíveis, do tipo opção sexual, Exato, religião, etc. exato. Isso eu não quero que você bote no jogo. Então, acho que o é. consumidor está no controle disso, a lei hoje garante isso e empresas sérias estão usando isso de Estruturadamente. forma É. estruturada. O importante é sempre a transparência, né, Sim, porque quando você sabe o que você está entregando, por que você está entregando e por que você vai com receber, qual as pessoas objetivo, com qual Sim. benefício você está Tem que querendo tomar cuidado. fazer. Você não quer botar o dado pessoal de alguém na mão do vendedor que está ali na frente da loja. Você exato, quer garantir que ele saiba o suficiente para É, te fazer uma oferta. do perfil. Por isso que a IA é tão legal, porque eu não preciso nem dizer para o vendedor que você é você, mas eu posso eventualmente falar para ele, sugere isso para ela. Ah, mas claro. como assim você sabe que isso que ela vai querer? Não, não, pode sugerir. E a IA está dizendo, sugere. Ele vai sugerir e falar, realmente me interessa ver essa peça. Né? Sem que o vendedor ele está mediado pela tecnologia para que a gente possa proteger os dados. Não, e essa camada essa ética, esse conjunto de valores, ele é muito importante, né, senão a Não tenha gente dúvida. cria um processo de governança que vai ficando absolutamente difícil de trabalhar, né. Sim, Exato, a gente não pode nem engessar demais e também não pode soltar demais. sim. Lei existe, GDPR, LGPD são, assim, umas leis bem Bem rígidos, objetivas e rígidas. claras. E a gente sabe como anonimizar, como É isso aí. ocultar, como não trabalhar com o dado sensível, assim, com o perfil. A É tecnologia sobre está aí isso, para isso. é sobre É isso, sobre isso, sobre isso. Mas olhando do ponto de vista do negócio, aí eu tô fazendo uma provocação inversa. Eu mesmo, eu gosto de jeans, destroyer, eu gosto de coisas que não é o meu dia a dia, entendeu? Então, vamos exagerar ao máximo. Se eu for em uma loja no meu dia a dia, e for depois comprar um jeans numa loja, quando eu não tô no meu dia a dia de trabalho,
a pessoa humana vai confundir. Uma IA, uma predição, Ela não vai. enxerga Porque ela vai ter enxerga enxergado o meu padrões. histórico, o meu padrão, a forma como eu me comportei, a forma como eu pesquisei. É uma multiplicidade dos seus eus, né? O seu Exato, férias, exato. Ele seu vai conseguir trabalho. entender isso e vai falar, ok, nesse momento do perfil de compra, oferece isso. Ele não é conservador. É, Aqui ele é mais abusado, mais solto, mais claro. easy. Então ele vai me dar o produto certo. A gente tá chegando cada vez num mundo onde cada vez isso é mais verdade com maior precisão. Cada ano que passa, cada mês que passa agora, porque tá maluco esse negócio É. de evolução da tecnologia da IA, a gente tá conseguindo chegar num nível de precisão que a gente olhava 5 anos atrás e falava, poxa, que saco que ele tá me oferecendo de novo vestido de festa, acabei de comprar. Entendeu? É. E hoje você já tá num ponto em que, assim, se isso acontecer é porque a tecnologia que tá por trás ela Claro. ainda tá Ainda tá há anos 10 anos atrás. atrás, entendeu? Não, é impressionante mesmo. Eu, como alguém que há muitos anos sou muito usuária de e-commerces e tecnologias para fazer compra, assim, não sou muito do espaço físico já há muito, muito tempo. Quando ninguém comprava online, eu já era do tipo, não, imagina, pode ir comprar tudo. Early adopter, né? Sou total. Eu vejo uma diferença enorme. Você fala, gente, olha que loucura, assim, é muito impressionante mesmo, e por isso fico solidária ao desafio de pensar o dia a dia de você dar conta dessa mudança, né? Não tenho dúvida nenhuma. Mas enfim, muito bom ter vocês aqui. O papo passa rápido, né? A gente poderia Passa. passar horas aqui Tem ouvindo essa mais um história monte. maravilhosa dessa empresa que eu tenho muito carinho, assim, Acho pela que Marisa. É uma todos nós marca, ó, temos, tá na memória afetiva e no coração de do todo mundo no Brasil. E então, muito feliz ter você Legal. aqui. Muito bom, Eloy, mais uma vez, sempre maravilhoso. Obrigado. E é isso, e Muito você que obrigado. ficou por aqui, não deixa de seguir a TOTS nas redes, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, compartilhar o vídeo, passar para os amigos e ouvir os episódios anteriores. Nem todos têm vídeo, vários são só em áudio, e estão todos em podcast.tots.com. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.